2024 já é domingo e é óbvio que um dos vídeos da Maratona Enem tinha que ser como chutar e acertar na prova. Porque sim, existem alguns macetes que vão aumentar a sua chance de acertar aquela questão mesmo chutando. E uma das melhores partes é que por serem macetes, não precisa que você estude, então não precisa de estudo para conseguir acertar a questão. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira da escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, a gente tá tendo Maratona Enem aqui no canal, é vídeo todos os dias durante essas 2 semanas de prova do Enem 2024, para ajudar vocês o máximo que eu puder, para que todo mundo saia daqui com a aprovação. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos da Maratona Enem. Inclusive, já me segue nas outras redes sociais também, porque lá, além de ter dicas e conteúdos exclusivos sobre o Enem 2024, eu também mostro os bastidores da vida universitária, que é interessante para vocês que são futuros universitários. Uma coisa que tem que estar muito clara antes da gente começar esse vídeo é que eu não estou incentivando ninguém a sair chutando na prova do Enem. Óbvio que se você souber resolver a questão, é muito melhor, mas a verdade é que é uma prova com 180 questões, e seria muita ingenuidade da nossa parte pensar que não vai ter algumas questões que você não vai conseguir resolver, que você não estudou ali, não sabe muito bem o conteúdo e que você vai precisar chutar. Então, esses macetes vão ajudar a aumentar a sua chance de acertar a questão mesmo chutando. E antes que apareça algum engraçadinho aqui nos comentários, que sempre tem, porque isso aí é clickbait, porque não existe esse negócio de acertar questões sem estudar. Mais uma vez, são macetes para quando você precisar chutar. Então não, você não precisa estudar para conseguir aplicar um macete na sua prova do Enem. Por isso, o sem estudar. A primeira coisa é que mesmo se você for chutar alguma questão na prova do Enem, a preferência é que sempre você leia essa questão. Não saia simplesmente marcando ali qualquer alternativa no rumo. Por quê? Quando você lê a questão, você tem pelo menos um raciocínio ali do que seria possível resposta. Você entende sobre o que aquela questão está falando, ou seja, a chance de você ser mais certeiro ali no seu chute e conseguir assinalar a alternativa correta é maior. Então, mesmo que você for chutar na prova do Enem, você vai sempre ler a questão. Nunca você vai sair chutando pelo rumo. E também, quando você lê a questão, sempre vai ter algumas alternativas ali que você já vai conseguir eliminar. Ou seja, você fica com menos alternativas para chutar e a sua chance de acerto é maior. Mas o que pode acontecer também é de você ler a questão na prova do Enem e não entender bolhufas do que aquela questão tá falando. E aí, como que você vai fazer? Como que você vai eliminar alternativas e ter pelo menos um raciocínio ali para chutar a questão, se você não tem nem noção do que se trata? A gente também tem macete para essas horas. E esse primeiro macete, ele vai ser mais efetivo nas provas de linguagens e ciências humanas, então na prova do primeiro dia do Enem 2024, e ele vai falar para você eliminar as alternativas que estão sendo extremas demais. Então, você se deparou ali com uma questão de linguagens, por exemplo. Você vai nas alternativas e tem alguma alternativa que contém as palavras como nunca, sempre. Aquilo nunca acontece, isso sempre acontece. Aquela alternativa que está afirmando muito, tá dando muita certeza de alguma coisa. Se você se deparar com uma alternativa dessa, já elimina, já corre que é cilada. Por quê? A gente está falando de ciências humanas e linguagens, não são ciências exatas, então é muito difícil você conseguir afirmar algo com tanta certeza assim. Então, se você se deparar com essa questão que está sendo extrema demais, dando muita certeza, corre! Seguindo mais uma vez pelo caminho dos macetes que vão te ajudar no primeiro dia de prova do Enem, então nas provas de linguagens e ciências humanas, esse nosso próximo macete vai te dizer para já eliminar aquela alternativa que é absurda demais, que ela tá indo meio que em contradição a tudo aquilo que o texto e que a questão tava te propondo. Falando assim pode parecer um pouco confuso, mas vamos colocar aqui um exemplo. Eu tô com a questão 29 do caderno de questões azul do Enem 2020, eu vou deixar a questão aqui para vocês verem. Mas essa questão, eu sempre escolho trazer ela de exemplo aqui no canal, porque foi uma questão que, assim, deu muito o que falar no Enem 2020. Eu lembro de chegar da prova e o povo tá comentando dessa questão no Twitter, e hoje em dia X, né? Mas enfim, vamos lá. Esse texto aqui vai falar que o cara arrumou uma viúva e casou com ela, e aí a sogra dele casou com o filho dele e a sogra tiveram um filho, e aí no último verso ele pega e fala: acaba esse garoto sendo meu avô. Ok? Então vamos lá. O comando da questão vai dizer pra gente: nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de... Gente,
Uma coisa que vocês têm que ter em mente depois de ler esse texto aqui é que isso aqui é humor. Você vê que o cara, ele não tá nem fazendo questão de fazer muito sentido, entendeu? Isso aqui é pra você ler, ficar confuso e achar engraçadinho. Realmente, ele tá querendo fazer humor. Tanto que o último verso fala, acaba esse garoto sendo meu avô. Isso aqui é humor. Então vamos lá. Nessa questão aqui, as duas alternativas absurdas que estão indo totalmente em contradição ao que o texto está dizendo e que eu já eliminei logo de cara são a D e a E. Vamos lá, a alternativa D está falando atribuir a criança a causa de uma dúvida existencial. Não, esse cara só tá querendo fazer humor na letra da canção. Não tem nenhuma criança aqui com dúvida existencial, não. E a alternativa E, questionar os lugares pré-determinados da família. Gente, isso aqui não tá questionando nada. É só humor. Então, assim, vocês conseguem ver que essas são alternativas totalmente absurdas, que só de você ler o texto, você já consegue olhar pra isso e falar, gente, não, nada a ver, isso aqui é humor. Então, quando você se deparar com esse tipo de questão, né, já elimina essas alternativas que estão indo completamente em contradição àquilo que o texto tá falando. Agora, nós vamos pros macetes que vão funcionar mais pro segundo dia de prova do Enem. Então, para as provas de matemática e ciência da natureza. E esses daqui eu posso falar com propriedade para vocês, porque foram os que eu mais utilizei. Porque como uma boa jornalista, eu sou péssima em matemática e ciência da natureza. Mas vamos lá, esse primeiro macete eu vi num vídeo do Humberto Manarino, na época que eu tava estudando para Enem 2020, e ele me ajudou demais. Então, dica boa é dica compartilhada, por isso eu tô trazendo aqui nesse vídeo para vocês também. E esse macete vai servir para aquelas questões do Enem que só tem números nas alternativas. Então, você se depara com as alternativas e só tem números. E vai te dizer para eliminar o maior e o menor número, os dois extremos. Normalmente, as alternativas A e E, mais podendo variar. Vou mostrar um exemplo para vocês que eu utilizei esse macete e consegui acertar a questão. Então, mais uma vez, eu vou deixar a foto da questão aqui para vocês, mas essa é a questão 180 do caderno de questões amarelo do segundo dia de prova do Enem 2020. E, gente, essa questão, eu considerei ela uma questão difícil, eu não tinha estudado direito o assunto dela, e assim, questão 180, eu já estava esgotada e eu não estava mais com cabeça para resolver essa questão. Então, tive que chutar. O que acontece? Já eliminei os dois extremos, então já eliminei o menor e o maior número, alternativa A e E. Me sobraram as três alternativas intermediárias, e nesse caso aqui, eu fui na mais intermediária da intermediária mesmo. Eu fui na letra C, que era o meio termo, e consegui acertar. Preciso confessar pra vocês que a letra C é o número 26, e o número 26 é o número do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 26 de dezembro. Então, às vezes confia um pouco ali na sua intuição também, que ela pode te ajudar. Mas o que acontece? Por que você vai no número intermediário? Por que você elimina os extremos? Quando a gente tá falando de questões do Enem que só tem números nas alternativas, a chance é muito maior de ser um dos números do meio, um dos números intermediários, do que um dos dois extremos, ou maior ou menor. Esse nosso próximo macete também vai servir para essas questões que só tem números nas alternativas, e ele vai te dizer para olhar se tem algum número que se repete nas alternativas, então que tá aparecendo ali na maioria das alternativas daquela questão. Mais uma vez, vamos colocar em exemplo, tô aqui com a questão 170, e essa questão também foi uma que eu fiquei assim, meu Deus, porque ela fala de Harry Potter. Mas vamos lá, essa questão vai perguntar quantos anagramas tem na frase I am Potter. Eu tive que fazer a entonação, mas é a frase que vocês estão vendo aqui. E essa questão, no caso, eu não precisei chutar, eu consegui resolver ela. Mas, se eu tivesse que chutar, o que eu ia ver? Quais são os dois números que mais estão aparecendo nas alternativas, que estão ali no maior número de alternativas? Os números 4 e 5. Eles aparecem na alternativa B, na alternativa C e na alternativa E. Então, se eu precisasse chutar, eu já eliminaria a alternativa A e a alternativa D e daria preferência para chutar em uma dessas três alternativas que tem o número 4 e o número 5. Qual que é a nossa linha de raciocínio com isso? Por que o Enem colocaria números iguais na maior parte das alternativas? Será que é porque você ia chegar em algum desses números e ele ia tentar te confundir ali de qual das alternativas era, para você ter que fazer a conta completa, para conseguir descobrir o outro número também para ter certeza? Então assim, teorias da conspiração, mas acaba que esse macete funciona muito, então podem aplicar sem medo nas questões que vocês precisarem chutar no Enem 2024. Seguindo mais uma vez por esse caminho, outro macete é você ver se tem números muito próximos nas alternativas. Então, por exemplo, a gente tem uma questão do Enem e você já seguiu aquele nosso primeiro macete para matemática e ciência da natureza, que é eliminar os dois extremos, o maior e o menor número. Então, você já eliminou os dois extremos e nos sobraram as três alternativas intermediárias, as três do meio. Vamos supor que a alternativa B é o número 30, a alternativa C é o número 32 e a alternativa D é o número 40. Vocês concordam comigo que o 30 e o 32 estão bem próximos e o 40 já está um pouquinho mais distante, já está mais longe? Então, se eu precisasse chutar nessa questão, eu já eliminaria o número 40 e daria preferência para chutar em um desses dois aqui. Porque, mais uma vez, o raciocínio seria, por que o Enem colocaria dois números tão próximos nas alternativas, sendo que nenhum dos outros números foi tão próximo assim?
Será que tem coisa aí? Então, se eu fosse chutar, eu já ia chutar em uma das duas alternativas mais próximas. Esse nosso último macete, eu acredito que a maioria já faz, de certa forma. E eu quero deixar muito claro aqui que ele não vai dar tanta chance de acerto assim para vocês como os outros macetes. É mais uma medida emergencial ali pro final da prova, que não tem mais para onde você correr, então você vai fazer isso. Que é o quê? Ir no gabarito e ver qual foi a letra de alternativa que você menos marcou. Então, numa situação extrema, ai meu Deus, tá faltando 20 minutos para a prova do Enem acabar e eu ainda tenho metade da prova de Ciência da Natureza para resolver. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Até porque se você tiver uma boa estratégia de prova, isso jamais que acontece. Então, se você ainda não tem uma estratégia de prova, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você ir assistir assim que acabar esse vídeo aqui. Mas vamos lá, você não conhecia o canal do Da Ferreira, você não tinha uma boa estratégia de prova e chegou nesse limite aí de que você precisa chutar um monte de questões porque você tem pouco tempo. Então você vai lá no gabarito e vai olhar qual foi a letra de alternativa que você menos marcou. Ah, Duda, a letra de alternativa que eu menos marquei foi a letra A. Então você vai dar preferência para chutar a letra A nessas questões aí que você vai ter que sair chutando nesse finalzinho de prova. Então, mais uma vez, é uma medida emergencial, não vai te dar nem de longe tanta chance de acerto quanto os outros macetes desse vídeo, mas eu quero que vocês vão para a prova do Enem totalmente preparados para qualquer situação que possa acontecer. Gente, a prova do Enem tá muito perto e eu consigo imaginar o tanto que esse coraçãozinho aí não tá aflito do outro lado da tela. A verdade é que faz uns anos que eu passei por isso, mas eu ainda me lembro certinho da sensação, do medo, da ansiedade, da angústia, de ficar naquela confusão de não saber se eu queria que a prova chegasse logo para eu passar por isso de uma vez, ou se eu não queria que ela chegasse porque eu tava com medo. Então, assim, eu entendo o que é estar no seu lugar e eu quero te dizer que você não tá sozinho, que você pode contar com o canal, que você pode contar comigo. A gente tá tendo Maratona Enem, é vídeo todos os dias aqui no canal pra ajudar vocês durante essas 2 semanas de prova do Enem 2024. Então vai ter muito conteúdo pra te ajudar a aumentar cada vez mais a sua nota da prova. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, caso você ainda não seja inscrito, pra ter certeza que não vai perder nenhum dos conteúdos da Maratona Enem. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já me segue também lá nas outras redes sociais, que além de falar sobre Enem e ter conteúdos exclusivos sobre o Enem 2024 por lá, vocês também conseguem acompanhar os bastidores da vida universitária, o que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!